E aí, pessoal? Futuros servidores e servidoras. Eu sou seu professor aqui do canal Doutor da Lei e quero dar as boas-vindas a mais essa aula preparatória. Hoje, o nosso mergulho vai ser profundo na Lei número 7.439 de 1999. É ela que criou a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, a famosa ADAB. E olha, essa lei é tipo a certidão de nascimento do órgão, sabe? É espinha dorsal. Por isso, as bancas de concurso simplesmente adoram cobrar cada detalhezinho dela. Então, se o seu foco é uma vaga na ADAB ou em qualquer outro concurso aí na Bahia, dominar essa lei não é só uma opção, é obrigação. Então já prepara o caderno, a caneta, porque a gente vai junto garantir esses pontos na sua prova. Vamos lá! Mas antes da gente começar para valer, aquele recado rápido que pode ser o empurrãozinho que faltava para sua aprovação. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de estudos, se inscreve aí no canal e já ativa o sininho para não perder nada. E claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho e ajudar essa aula a chegar em mais gente. E o mais importante de tudo, aqui embaixo na descrição tem o link para os nossos materiais de apoio. São resumos, mapas mentais, um monte de questões comentados, tudo pensado para otimizar o seu tempo e acelerar a sua jornada até a posse. É uma dica de amigo, de quem quer ver seu nome no diário oficial. Muito bem, esse aqui é o nosso mapa da mina de hoje. A gente vai seguir essa estrutura lógica para não deixar passar nada que a banca possa cobrar. Vamos começar entendendo para que serve a ADAEB. Depois a gente entra na organização dela, vê da onde vem a grana e, claro, o que mais interessa para a gente, os cargos. Para fechar, a gente vê as regras gerais e faz o nosso teste de fogo, uma questão de concurso comentada, para ver se o conteúdo ficou mesmo na ponta da língua. Preparados? Então vamos nessa! Ok, vamos começar pelo começo. Capítulo 1 da lei. E fiquem bem ligados aqui, pessoal, porque é justamente nessa parte introdutória que as bancas gostam de montar aquelas pegadinhas, sabe? Especialmente sobre a natureza jurídica e as competências da agência. Mas fiquem tranquilos, a gente vai desvendar tudo isso agora. Logo de cara, no artigo 1º, a gente tem o RG da ADAB. E aqui já tem uma informação que você precisa circular, sublinhar, fazer uma seta gigante. A ADAB é uma autarquia sob regime especial. O que isso quer dizer na prática, professor? Quer dizer que ela faz parte da administração pública indireta, tem seu próprio CNPJ, vamos dizer assim, e tem autonomia para gerir o próprio dinheiro e a própria equipe. Mas atenção máxima ao detalhe final, um detalhe que derruba candidato desatento. Ela é vinculada à Secretaria da Agricultura. Ela não é subordinada, ela é vinculada. A banca vai tentar te vender a ideia de subordinação, mas você, aluno do Doutor da Lei, já sabe a diferença. Agora, vamos para as competências. O que a ADAB faz no dia a dia? A dica aqui não é decorar palavra por palavra, mas entender a lógica. Pensa assim, os incisos de 1 a 5 são sobre prevenção e controle. É a ADAB criando programas de saúde, vigiando doenças, controlando pragas. Já os incisos seguintes mostram o poder da agência. Olha que interessante o inciso 9, aplicar multas e sanções. Isso, na prática, é o famoso poder de polícia do Estado. E o inciso 10 é ainda mais forte, interditar estabelecimentos. É isso mesmo, a ADAB pode fechar uma fazenda, um frigorífico que não esteja cumprindo as regras. A banca pode te dar uma lista e perguntar o que a ADAB não faz. Por isso, é fundamental ter uma boa noção de cada um desses pontos. Os artigos 2º e 3º são mais diretos, mas nem por isso menos importantes. Sede em Salvador, mas a jurisdição, ou seja, onde ela manda, é no estado da Bahia inteiro. E o artigo 3º dá à ADAB privilégios fiscais e processuais, como se ela fosse um órgão da administração direta. São aqueles detalhes que parecem bobos, mas que a banca joga no meio da prova para testar sua atenção. São pontos que a gente não pode nem sonhar em perder. E aqui, alerta máximo, luz vermelha piscando. As bancas de concurso são apaixonadas por cobrar prazos. O artigo 4º fala sobre o contrato de gestão. É tipo um acordo de metas entre a ADAB e o governo. E o prazo para fechar esse contrato é de no máximo 90 dias. Grava bem esse número. A banca vai tentar de tudo, vai colocar 60, 120, vai dizer que o prazo é em meses, mas você vai lembrar, são 90 dias corridos depois que o diretor-geral for nomeado. Ponto final. Avançando para o capítulo 2. Agora que a gente já sabe o que é a ADAB e o que ela faz, vamos entender como a casa é organizada por dentro. A estrutura organizacional é um tema clássico em provas que cobram legislação específica. Vamos ver como funciona? A estrutura básica da ADAB é bem simples, bem enxuta. Pensa assim, lá em cima a gente tem o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária. Ele é a cabeça pensante, um órgão que dá conselhos, define as grandes estratégias e supervisiona o trabalho.
E no dia a dia, botando a mão na massa, a gente tem a diretoria geral. Ela é o coração operacional, o órgão que executa e faz a agência funcionar de verdade. Agora um ponto que chove em prova, a composição do conselho. O artigo 7º dá a lista completa para a gente. Para memorizar, a melhor tática é agrupar. Olha só, temos 3 secretários, o da Agricultura, que é o presidente, o do Planejamento e o representante do Ministério da Agricultura. Depois, temos o chefe da própria ADAB, que é o diretor-geral. E para fechar, temos 3 presidentes de entidades parceiras, a EBD, a Federação da Agricultura e o Conselho de Medicina Veterinária. A banca vai tentar te confundir, vai colocar o secretário da Fazenda no meio, por exemplo, mas você vai estar preparado. Foco total aqui, essa é uma questão com cheiro de prova. E agora, uma das maiores armadilhas dessa lei. Vou até falar mais baixo, como se fosse um segredo nosso. O artigo 8º é curtinho, mas ele é perigosíssimo. Ele diz que a participação do conselho não será remunerada. É isso mesmo, não ganha 1 centavo a mais por isso. O examinador vai criar uma alternativa toda bonita, dizendo que, em razão da relevância da função, os membros do conselho são remunerados. E você vai lembrar da nossa aula e marcar que está errado. Não é remunerada. É considerada um serviço público relevante e só. Descendo para a diretoria geral, o artigo 9º nos mostra a sala de máquinas da agência. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode dividir essa estrutura em 3 blocos. Primeiro, os órgãos de apoio, como a Procuradoria Jurídica e o Planejamento. Depois, o suporte administrativo, que é a coordenação de gestão. E o mais importante, as diretorias finalísticas, as que fazem o trabalho principal. São 3, uma para cuidar da saúde dos animais, outra para cuidar da saúde dos vegetais e uma terceira para inspecionar os produtos finais. Essa visão geral ajuda a gente a entender como a agência funciona na prática. E o artigo 12 traz outro detalhe que a banca pode explorar: a qualificação da chefia. Os diretores devem ser, preferencialmente, engenheiros agrônomos ou médicos veterinários. Por que a lei usa essa palavra preferencialmente? Porque ela indica que essa formação técnica é a ideal para o cargo, mas não fecha a porta para que um profissional excelente de outra área com grande conhecimento possa ocupar o cargo. É uma preferência, não uma obrigação. E essa palavrinha pode ser o que diferencia a alternativa certa da errada na sua prova. Beleza, vamos para o capítulo 3. A gente já sabe quem é a ADAB, como ela se organiza. Agora, vamos ver o lado financeiro, de onde vem o dinheiro e quais são os bens dela. Entender o patrimônio e as receitas é essencial para compreender a tal da autonomia financeira da autarquia. O artigo 14 nos diz o que a ADAB tem. Pensa no patrimônio como a herança da agência. Tudo que ela recebeu do órgão que existia antes, os bens que ela ganhou ou comprou, o dinheiro que sobrou de um ano para o outro, e um detalhe importante está lá no parágrafo 2º. Se um dia a ADAB deixar de existir, todo esse patrimônio volta para o estado da Bahia. Nada se perde no caminho. Agora, as receitas no artigo 15. Não vamos confundir patrimônio, que são os bens que a agência possui, com receita, que é o dinheiro que entra para ela funcionar. As fontes são bem variadas. Tem o dinheiro que vem do orçamento do Estado, tem doações e, muito importante, tem a arrecadação de multas e as taxas por serviços de fiscalização. Essa capacidade de gerar a própria receita é um dos pilares da autonomia da ADAB. E agora sim, chegamos no capítulo que mais interessa para todo mundo que está aqui estudando para esse concurso, o quadro de pessoal. É aqui que a lei define as carreiras, os cargos e, claro, como se faz para entrar na ADAB. Foco total nessa parte, hein? O artigo 18 é o coração deste capítulo. É ele que cria as 2 carreiras da ADAB. Para ficar fácil de entender, pensa assim. O técnico em defesa agropecuária é o estrategista. Ele precisa ter nível superior e lida com as tarefas mais complexas, como certificar uma produção inteira, por exemplo. Já o agente de defesa agropecuária é o operacional de campo. Ele precisa ter nível médio e faz a fiscalização do dia a dia, como parar um caminhão na estrada para verificar a carga. Os dois são super importantes e trabalham 40 horas por semana. Entender bem essa diferença é crucial para a prova. E como se entra nessas carreiras? O parágrafo 2º do artigo 18 não deixa a menor dúvida. O provimento é através de concurso público de provas ou de provas e títulos. É por isso que nós estamos aqui, estudando juntos. Essa é a única porta de entrada para se tornar um servidor efetivo da ADAB, com estabilidade e todos os direitos da carreira pública. Estamos chegando na reta final da nossa análise da lei. O capítulo 5 traz as disposições gerais e transitórias. Basicamente, são as regras de transição, os ajustes finais para a agência começar a funcionar direitinho. Geralmente, essa parte tem prazos e autorizações importantes.
E olha eles aí de novo, os prazos. Como eu disse, são um prato cheio para os examinadores. O artigo 21 autoriza a extinção do órgão antigo em até 90 dias. Já o artigo 22 dá um prazo maior, de até 180 dias, para o governo ajustar o orçamento e garantir o dinheiro para a nova agência. Então anota aí, 90 dias para extinguir o antigo DDA e 180 dias para o governo arrumar o orçamento. Excelente! Passamos por toda a estrutura da Lei 7.439. Agora, para a gente ter certeza de que o conteúdo foi fixado de verdade, vamos aplicar tudo o que aprendemos em uma questão de concurso simulada. É a hora da verdade. Vamos ver se a atenção aos detalhes valeu a pena. Vamos analisar juntos. A letra A fala daquela nossa famosa pegadinha da remuneração do conselho. Lembram? A letra B pergunta quem é que nomeia o diretor-geral. A letra C está testando a nossa memória sobre aquele prazo do contrato de gestão. E a letra D fala sobre o poder de polícia da agência. Pensem com calma, um minutinho, qual vocês acham que é a correta? E vamos à correção. A resposta certa é a letra D. Vamos entender o porquê. A alternativa A está errada, é a pegadinha clássica do artigo 8º. A participação não é remunerada. A B também está errada. O artigo 11 é claro ao dizer que o diretor-geral é nomeado pelo governador do estado, não pelo secretário. A C errou feio no prazo. O artigo 4º fala em 90 dias, não em 120. Portanto, a alternativa D está perfeita. É exatamente o que diz o artigo 1º, inciso 9. Parabéns a todo mundo que acertou. Isso só mostra que o estudo focado e detalhado da lei faz toda a diferença. Continuem firmes nesse caminho e revisem sempre. E para deixar o aprendizado ainda mais sólido, não esquece de dar uma olhada no nosso material completo aqui no link da descrição, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.